Diz assim a palavra de Deus: se pela ofensa de um, que foi Adão, não é? E por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vou ler de novo. Se pela ofensa de um foi Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Curva sua cabeça para nós orarmos. Senhor da glória, quem poderá falar, Senhor, o que teu Espírito pôde inspirar, Senhor, esses homens das Escrituras Sagradas? O que é que poderemos acrescentar, Senhor, sobre o que foi revelado? Ah, Senhor, nós colocamos-nos diante de Ti, para que no mover e no abrir da nossa boca, no pensar, no refletir, no nosso sentir, que Tu use toda a nossa capacidade, Senhor, para firmar, Senhor, o que está estabelecido na Tua palavra, na nossa vida. Em nome de Jesus, vai ao encontro daquele que busca uma resposta firme e concreta e verdadeira de Ti, Senhor. E nós estamos certos que a Tua palavra não voltará vazia. A nossa palavra do homem pode voltar, Senhor, mas a Tua jamais voltará vazia, porque ela prosperará naquilo que o Senhor a designou. Em nome de Jesus, vai na direção de toda a carência espiritual, material, física, emocional. Em nome de Jesus, nós damos ao Teu Filho Jesus a honra, a glória, o louvor pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós damos ao Teu Espírito liberdade, porque diz a Tua palavra, onde o Teu Espírito está, aí a liberdade. Nós queremos essa liberdade do Teu Espírito na nossa vida, nesta hora em cada um de nós. Vai, Senhor, e cumpre o Teu propósito, porque é em nome do Senhor Jesus, que está à Tua direita nesta hora, Pai, reinando absoluto para sempre. É no nome do Senhor Jesus que nós te rogamos, te agradecemos pela resposta que já está vindo para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis sentar, amados. Esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 5, versículo 17, eu gosto muito de uma expressão que ele usa. Ele disse no versículo 17, no final, ele diz assim: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Reinarão em vida, por meio de um só, Jesus. É Ele. E a palavra que foi colocada no meu coração para falar para os amados e todos quantos estão aqui, a palavra é: reinando com Cristo hoje. Reinando com Cristo hoje. Nós não vamos reinar com Cristo quando Ele vier nos buscar. Nós não vamos reinar com Cristo quando nós estivermos lá na glória. Não. Nós vamos reinar com Cristo a partir de agora. É de agora. Aí você diz: aonde é que está escrito isso? E eu vou lhe dizer pela palavra, porque isso é que está dito aqui, para que nós não inventemos a doutrina. Eu, quando leio esses textos, eu não tenho dúvida de que é isso que está revelado para mim. Será que está revelado para você? Então, reinamos em vida por meio de Jesus. E é agora. A segunda coisa que nós temos que ver é:
Reinamos em vida por meio de Jesus, pois a morte dele nos condicionou a sermos amigos de Deus, e já não há mais castigo pelos pecados que venhamos a cometer. Isso está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 9 a 11. Se você não quiser abrir a Escritura Sagrada e prestar atenção, eu vou ler esses textos, eles estão tudo aqui na minha frente, para que eu não perca tempo de procurar, e nem você também. E depois eu vou botar essa mensagem para as pessoas que têm acesso. Eu não sei como é o processo de acesso, mas você verá os textos e pode até reexaminar, analisar, será que foi isso mesmo? Deixa eu ver. Nós temos que ser como aqueles irmãos de Bereia, ver se é conforme a palavra está dizendo, não acreditar no homem somente. Em Romanos capítulo 9, versículo 9 a 11, ele diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, obrigado, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reinamos em vida por meio de Jesus, pois a morte dele nos condicionou a sermos amigos de Deus. Fala uma palavra, reconciliado. Sabe o que é reconciliado? Nós éramos inimigos de Deus, e ele tratou isso e tirou essa inimizade que havia entre nós, e agora nós somos amigos de Deus. É pouca coisa para você? Não é? Para nós não é pouca coisa. No outro texto, assim, essa mesma tradução, agora numa linguagem uma linguagem da Bíblia King James, ele diz: e agora que fomos aceitos por Deus, e por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Glória a Deus. Olha o tamanho da pregação. Está disposto? Nós vamos até meia-noite hoje, amém? É brincadeira. Nós vamos até onde o Senhor determinar que havemos de ir. A terceira coisa que nós gostaríamos de refletir a respeito dessa verdade: reinamos em vida por meio de Jesus. Sabe por quê? Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 7. Porque agora vivemos assentados nos lugares celestiais por meio de Jesus. Agora vivemos assentados. Nós não vamos nos assentar. Já estamos assentados, é assim que diz a palavra. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Na linguagem da Bíblia King James, ela diz assim, mais forte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras, e já chegou, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Reinamos em vida por meio de Jesus, pois agora vivemos assentados nos lugares celestiais por meio de Jesus. Jesus está sentado à direita do Pai agora. E diz a palavra que misteriosamente nós estamos lá com Ele. Não sei, é aquelas coisas do cântico que nós cantamos aqui, é coisa de mistério e impossibilidade. Mas para Deus nada é impossível, amém? Não sei como é que isso funciona, eu só sei que a palavra de Deus diz que é assim. Agora eu só tenho que descobrir como é que isso vai funcionar na minha vida, e você também tem que descobrir, porque essa é a verdade da palavra. Porque a palavra afirma que é assim, mas parece que não é no estralar de dedo que isso funciona. Eu tenho que buscar estar em Jesus, para que essa minha posição seja garantida e já conquistada por Ele, amém? A quarta coisa que gostaríamos de falar, que já reinamos em vida por meio de Jesus, está em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22, ele diz: pois agora somos da família de Deus, e estamos sendo edificados em Cristo Jesus, para ser habitados por Deus, por meio do seu Santo Espírito, sendo Jesus a nossa principal pedra angular. Vamos ver? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim a nossa vida. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede, que estava no meio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É pouco? É pouco, é? Tem mais. Mas eu vou ler agora na linguagem da Bíblia King James, que é mais forte que essa linguagem que eu uso aqui, que é a minha tradução. Um dia nós vamos escolher uma tradução para a gente escolher, porque são tantas traduções da Bíblia, que eu não sei por que tantas traduções. Não sei. Mas essa tradução aqui da King James é muito forte, veja. Portanto, lembrai-vos de que vós no passado eres gentios na carne, e chamados
incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus vós, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, eu vou ler até aqui, mas vou retomar a partir do versículo 18, porque ambos temos acesso em o mesmo Espírito ao Pai, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito Santo. Meus irmãos, nós passaríamos uma noite aqui pregando sobre essas verdades, mas o tempo é pouco. Mas até aqui onde nós fomos em 4 pontos, reinando em Cristo, hoje, agora, nós já fomos para o entendimento que a palavra revela, que por meio da morte de Jesus, Ele nos tornou amigos de Deus. Sabe o que é um amigo? Você sabe que é um amigo? Amigo é alguém que você pode desabafar, é alguém que você pode confessar coisas, é alguém que você pode se abrir completamente, é alguém que você pode falar toda a verdade do seu coração, e ele não cora, porque se ele corar, não é seu amigo, porque o amigo, diz a palavra que há amigos mais chegados do que irmãos. Sabe o que significa um amigo mais chegado do que irmão? É alguém que é capaz de dar a vida dele por você, é alguém que é capaz de andar não uma milha, nem 2 milhas, mas 3, 4 milhas, quanto for necessário. Esse é o amigo que nós temos, o nosso Pai. E diz também a Escritura que nós já lemos, que agora vivemos assentados nos lugares celestiais por meio dele. Então, a imagem daquele crente coitadinho, mendigando: papai, por favor, me abençoe, papai. Você é muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que o que Jesus fez por nós nos elevou a uma situação tão especial, que nem os anjos, nem o diabo, nem Satanás, ele chegou a um privilégio dessa dimensão. Fomos feitos pelo poder de Deus, filhos de Deus. Mas filhos de Deus não é a expressão que se usa para dizer quem é crente e quem não é. Não, é muito mais do que isso. É alguém que agora tem acesso ao coração do Pai. Agora você pode, pelo sangue de Jesus, acessar até o trono da graça. E antes que não era possível, porque nós tínhamos pecado, mas Jesus agora nos justificou, nos perdoou. Ele agora, ele olha, já não vê mais a nós em pecado, ele vê Jesus. O Pai vê Jesus, vê a obra de Jesus na vida de Jesus, na nossa vida. É por isso que nós temos acesso. Então, não são aquelas orações com quem está: por favor, Senhor, me salva. É claro que tem níveis de relacionamentos que se estreitam e outros não se estreitam. Eu não sei aonde está o seu nível de relacionamento com Deus. Mas uma coisa a palavra revela: nada nos foi negado em Cristo Jesus. Agora nós somos herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo. Mas quando a gente lê essa palavra, a gente pensa que é uma coisa ainda lá na eternidade. É agora, meus irmãos. É para tomar posse agora. É para tomar posse de todos os benefícios dessa relação com Deus. O Senhor Jesus, Ele nem quer ser chamado, olha que coisa estranha, Ele nem quer ser chamado de mestre, Deus, não, eu vos chamo de amigos, vocês são meus irmãos, Jesus já imaginou a expressão dessa? Aos meus irmãos declarei a tua verdade, diz o Senhor. Então nós, na relação com Cristo, nós somos irmãos de Jesus, da família de Deus, e quando nós nos apresentamos, é como o nosso irmão mais velho, Jesus, diz: vem meu filho, vem irmão, vem para cá, vem, chega, não, vem, tu é da família agora. Você já se sentiu algo assim, tão prestigiado? Quando uma pessoa se casa, uma das coisas abençoadas que acontece é que nós nos tornamos membros daquela família. O que é homem se torna filho daquele casal, e o que é mulher se torna filha daquele casal, daqueles pais. Aí então a pessoa às vezes vai meio acanhada: deixa eu te apresentar o meu pai, deixa eu te apresentar a minha mãe. Aí a gente vai meio acanhado, né? Aí depois que fica bem enturmado, e a gente já se sente à vontade, se sente de casa. Você pede licença para entrar na casa da sua sogra? Você pede licença para entrar na casa do seu sogro? Não, ele vai logo chamando: vem meu filho, vem, vem, tu é da família, tu é da família. É assim que Deus nos trata, da família. Louvado seja o nome de Jesus. A quinta coisa que nós vamos falar está no livro, em alguns livros. O primeiro está em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 16. E o que é que diz esse texto? Que reinamos em vida com Cristo Jesus, pois hoje, diga hoje, hoje, não amanhã, hoje. Mas é porque a gente só quer para amanhã, né? Não, deixa isso para amanhã. Quer aceitar Jesus hoje? Não, amanhã eu aceito. É hoje. É hoje o dia da salvação. Não, amanhã eu vou decidir. Pelo amor de Deus, tu sabe nem se tu vai viver nem meia hora. Tu não sabe nem se vai viver nem 2 minutos pela frente. Porque se o Senhor tirar o sopro de vida que está em ti, acabou. E quanto mais o amanhã não nos pertence. Só temos o hoje, e o hoje nós temos que viver na intensidade da revelação da palavra de Deus. Alguns filhos há, como o filho da parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Capítulo 15 ou 16 de Lucas, é? Olha, estou testando vocês. A parábola do filho pródigo diz que havia uma família lá. E um dos filhos pediu todas as heranças: eu vou me embora, quero logo gastar o que eu tenho direito, e gastou. E ficou o mais velho, parece que em casa. O fim da história é que esse que se foi, gastou tudo que tinha, gastou todas as heranças, todos os benefícios espirituais, como fez Adão e Eva. Eles tinham de tudo, mas resolveram apostar no erro. Eles resolveram acreditar na mentira. Aí diz a palavra que por causa disso que aconteceu, eles perderam o melhor. Eles tinham tudo ali no jardim do Éden, eles tinham de tudo o melhor, mas aí quando veio a notícia de que eles tinham falhado, né, eles não tinham obedecido a Deus, a ordem que o Senhor tinha estabelecido. Aí diz que a triste notícia foi que depois o Senhor fechou a porta para eles, e eles não puderam mais entrar naquele lugar. Mas havia uma promessa para eles,
e que haveria, o descendente deles haveria de resolver esse problema. E o descendente deles é Jesus. O descendente de Adão e Eva é Jesus. E Jesus já resolveu o problema dessa falta de acesso que nós tínhamos ao jardim do Éden, ao jardim da paz com Deus, ao jardim das alegrias, porque o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo. O reino de Deus é isso que foi dado por Jesus, restituído por Jesus, e agora nós temos acesso. Mas a quinta coisa que queremos falar reinamos em Cristo, reinamos em vida com Cristo, pois hoje, além de Ele ser o nosso Senhor e Salvador, é também o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor e o nosso advogado. É pouca coisa para você? Tu já imaginou tu ter um advogado como Jesus? Não perde uma causa. E é tudo de graça. É pelo sangue dele que foi. Está tudo pago, meu filho. Está tudo pago, querido. Tu sabe que é um sumo sacerdote? Totalmente à disposição de cada um de nós. Sabe qual é a função do sacerdote? É sacrificar. É levantar sacrifícios perante Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus, que foi perfeito, ele é só o representante. Olha, Pai, está vendo esses meus filhos que eu conquistei pela minha obra do Calvário? É tudo teu, Senhor, é tudo santo, agora é tudo santo. Apesar de que às vezes vivemos uma vida de pecado, apesar de que vez por outra nós pecamos, mas agora não podemos viver na prática de pecado. Por quê? Porque isso já não nos pertence mais. Os pecados agora todos são de Jesus. Na conta de Jesus é que tem que estar os meus pecados e os seus pecados, se você os confessar. Tem que confessar o pecado. Ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Aí o Senhor vai perguntar, quais? Não, é todos, Senhor, é todos. Quais? Ah, Senhor, aí você tem que dizer o nome. Senhor, pecado de orgulho, pecado de impaciência, pecado de murmuração, pecado de... Aí você sai dizendo os nomes, aí você está confessando eles. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 14, 16 vai falar essa verdade. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele sabe que nós somos, sem ele nós somos fracos, mortais, mas ele sabe que nós queremos que ele nos fortaleça, porque sem ele nós não vamos para lugar nenhum. Sem Jesus não ficará um de pé para contar a história, será só testemunho e não testemunho. Deixa eu contar um testemunho. Ixi, é triste assim? É testemunho. Mas em Cristo Jesus, nós temos um sacerdote que ele diz, usando a tradução aqui da King James, diz: sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como também nós, porém sem pecado.
Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. O outro texto, isso aqui fala do sumo sacerdote. Agora vamos ver a condição de intercessor. Você sabe o que é um intercessor? Você precisa resolver um problema. Aí, mas você precisa, como é que eu vou chegar até aquela autoridade? Aí você precisa de alguém que chegue até lá e fale no seu nome. Mas para ele falar no seu nome, ele tem que conhecer sua causa. Ele tem que saber o que é que você está precisando, para que quando ele abrir a boca no seu nome, ele vai dizer exatamente qual é a sua necessidade para aquela autoridade. A autoridade, meus amados, é Deus. É o juiz de todos os juízes. O Senhor Jesus é aquele intercessor fiel que chega e, por saber quão fracos nós somos sem Ele, e por isso é que Ele fez o que Ele fez na cruz do Calvário, tanto que Ele fez o que Ele fez ressuscitando e nos levando para uma vida ressuscitada. Ele sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada, e aí Ele sabe exatamente dizer a palavra. Por isso que diz a Escritura, que até o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos que não se tem como explicar, porque Ele sabe qual é, o que é que o Senhor precisa saber a respeito de cada um de nós. É claro que intercessor não é um enredeiro. Meus amados, intercessor não é alguém que vai enredar sobre as minhas falhas. Ele vai interceder a favor. Ele vai interceder. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Hebreus capítulo 7, do versículo 25 a 27. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha, escuta, é preciso você escutar. Pode escutar? Ele vive sempre. Ele vive sempre, vivendo sempre para interceder. Ele não é um Senhor que foi viver do bom e do melhor lá na eternidade, lá no trono do Pai. Ah, aqui é maravilha, Pai. Eu jamais devia ter descido para a terra, porque eu nunca vi um lugar tão pesado, Senhor. Isso é imaginação. Não, meus irmãos, Ele está lá à direita do Pai, falando exatamente a linguagem que o Pai sabe, qual é a minha linguagem, quais são as minhas queixas, as tuas queixas. Os teus pecados, os meus pecados, aqueles que eu não consigo confessar, aqueles que eu não abro a boca para dizer para ninguém. Mas Ele diz direitinho para o pai: só pai, esse filho aí é meio trabalhoso, mas ele está lutando. Pai, esse filho aí, ele se esforça. Versículo 26 diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote, né? Isso aí na condição de sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separados dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, né? Que para oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, meus amados, Ele se tornou esse Senhor maravilhoso, amigo dos pecadores, que desceu da sua glória para reinar na nossa vida de uma forma
que a santidade não é uma coisa tão difícil de atingir, porque se é um esforço humano, você não vai conseguir obter santidade. Mas se o Espírito de Deus estiver no processo da nossa santificação, aí nos fazendo aborrecer o pecado, nos fazendo aborrecer o diabo. Você sabe que tem crente que não aborrece o diabo? Não se aborrece. Ele faz o que ele quer e todo mundo parece que fica aprovando. Tem a raiva dele. Seu impostor, seu mentiroso, chame ele do que ele é. E não deixe que ele seja de forma alguma amenizado. Porque os globalistas no mundo, sabe o que eles fazem? Não. Satanás é Lúcifer, é o anjo de luz. Não é tão ruim como você imagina. Vai pensando que é assim. Vai acreditando que ele é bonzinho de alguma forma. Ele é mau. Diz a Escritura que ele só fica tramando como vai nos devorar. Ele fica o tempo todo nos rodeando, arranjando uma forma de nos devorar, como um falso leão que ele é. Mas se você estiver revestido do Senhor Jesus, revestido do Senhor Jesus, jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne, diz a palavra. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 1 a 6, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós estamos livres de pecar? Não. Mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação. Sabe o que é propiciação? Ele é o remédio para o pecado. A propiciação é aquilo que faz anular a possibilidade do castigo. Jesus se tornou a nossa propiciação, ou o meio que Deus, quando olha, mesmo estando em pecado, Ele já não mais quer nos castigar. Ele poderá nos querer disciplinar, mas castigar com castigo e fogo eterno, nunca mais. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se nós, por acaso, estivermos ainda em algum pecado e não confessado, mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, amém? Mas Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu pensei que Jesus só veio salvar alguns. Ele disse que é pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Qualquer pessoa vive nessa terra, dos 7, 8 bilhões de habitantes, Ele veio para salvar aquele que clamar por Jesus. Salva-me, Senhor. Eu creio que Tu morreste pelos meus pecados. Eu creio que Tu ressuscitaste para me justificar. Se com a tua boca Tu confessa, Ele te salva. Não é para um punhado de gente decretado para a salvação e outros para a perdição. Não acredito nisso. Versículo 3 de 1 de João, capítulo 2, diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você não se pertence mais, eu não me pertenço mais, a minha vida foi comprada. Agora eu tenho que perguntar: Senhor, qual é a orientação? E diz a palavra que todos que são filhos de Deus, diga, todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Você é filho.
Quando você vai fazer alguma coisa, você pergunta a ele: Senhor, qual é a direção? Não pergunta, entra de cara sem perguntar, vai sofrer. Se é filho, viu? Se é filho, claro. Na linguagem da Bíblia King James diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, também temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. O que Jesus vai advogar por nós, se estamos em pecado? Depois de aceitar Jesus como Salvador, Senhor, Ele não vai nos inocentar, não. Ele vai dizer: ele realmente merece o castigo, só que não pode ser mais o castigo de fogo. Eu já paguei o preço por eles. Agora ele precisa de uma disciplina. Aí o Senhor vai te colocar no leito se precisar. Se tu é filho, ele vai te dar umas peinhas. É verdade. Se você não ouvir o que o Senhor está te falando, aí ele vai para o leito, meu filho. Aí no leito, todo mundo já notou que no leito ninguém quer morrer? Né? Quem é que quer? Você está no leito, aquelas dores, Senhor, me tira daqui, Senhor. Aí fica com medo, será que eu vou morrer? Para o crente não existe morte. Para o crente redimido não existe morte. Existe uma mudança de lugar, existe uma transferência de lugar. Você vai para uma outra morada, não morre, porque a morte já não tem mais o efeito que ela tinha, no sentido de morte, de condenação. Podemos morrer fisicamente, mas o nosso lugar está garantido ao lado do Pai e através do que o Senhor Jesus fez. Amém? Amém. Você já está reinando com Cristo em vida? Hoje? É difícil viver essa verdade? Para muitos. Olha, para muitos filhos de Deus, isso é uma coisa impenetrável na cabeça, não dá para acreditar. É porque você não sabe como é a minha vida, porque você não sabe quais são os meus problemas. E se há um Deus, por que Ele não faz isso? Por que Ele não resolve assim? Por que Ele não resolve assim? Aí agora nós queremos instruir a Deus. Meus amados, até para um servo de Deus, sabe da Bíblia quem foi o maior provado na sua fé? Jó. O maior provado na sua fé foi Jó. Sabe quem era esse Jó? Era um dos homens mais ricos daquela região. Era uma das pessoas, ele tinha 10 filhos, diz que as filhas de Jó eram uma coisa extraordinária de lindas. Os filhos de Jó também eram super inteligentes. Ele era riquíssimo, cheio de camelos, animais e propriedades. E de uma hora para outra o Senhor perguntou para o diabo: você viu meu servo Jó? Olha, para aqui para pensar comigo. Se naquela época de Jó ainda não se tinha a noção exata do que haveríamos de obter através de Jesus, se através da história que se conta de Jó não tínhamos a noção exata do que é que Deus estava planejando nos colocar numa posição de tão preciosidade, destaque, mas agora nós sabemos pela revelação que eram apenas uma sombra, era uma coisa muito pequena, o que o Senhor estava revelando através da vida de Jó. E agora nós sabemos e vemos toda a Escritura revelando o que é que foi feito em favor de cada um dos que creem. Mas sabe o que é que acontece de mais triste? É que a maioria vive como se isso não fosse verdade. A maioria vive como se não sei. Será que é para crer? Será que Deus realmente me salvou? Será que eu tenho o Espírito Santo? A maior prova
de que você tem a Deus não são dons espirituais. A maior prova de que nós temos passado pela obra do Calvário é o amor que foi restaurado em nosso espírito, esse amor por Deus, pela sua palavra. Quando você arde, escuta o que eu vou falar, quando você arde mais pelo que está escrito do que o homem está falando, você é um redimido e restaurado no amor de Deus, porque você passou a amar a palavra de Deus de novo. Porque Adão e Eva pecaram, porque eles desprezaram a ordem de Deus, a palavra de Deus eles desprezaram, e Jesus veio e recuperou todo o acesso ao jardim, e recuperou a crença na palavra. Creia na minha palavra, que se você não crer, você vai ver o que vai acontecer, vai ter morte. E aconteceu morte para Adão e Eva, meus irmãos. E aí a mesma coisa é para nós. Crer. Se você não crê, se você não obedece, se você não vive no nível da palavra, você está no risco de a serpente vir no seu ouvidinho e lhe enganar. E lhe, não é bem assim não, não é assim. Olha, o crente vive, olha, nas mansões, vive no ouro, vive em prosperidade, como se isso fosse a principal causa da salvação de Jesus. Você pode ser, como Jó foi, riquíssimo, mas ir para a pobreza completa, mas não abandonou a sua fé em Jesus, porque essas coisas são banais, passageiras, elas vêm e vão, a riqueza vem e vai, mas a fé jamais poderá nos roubar da comunhão com Deus, jamais as coisas, os bens, os benefícios. Se eu pegasse a minha palavra aqui e dissesse, olha, você quer ficar rico? É você entregar a sua vida para Jesus, eu estaria mentindo para você. Porque Jesus não veio para enriquecer ninguém monetariamente. O que o Senhor Jesus fez foi nos tirar da vida de pecado, que muitas vezes o amor ao dinheiro causa. Não é o dinheiro que causa, mas a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro. Sabe por que o amor ao dinheiro causa tanta destruição? Porque para Deus, e na palavra, a riqueza é como uma espécie de Deus. É mamon. É uma espécie que você adora, que você segue a direção dele. Então você fica maluco quando não ganha. Você fica maluco quando perde. Mas aquele que tem o coração postado no Senhor, você pode até perder, pode até ganhar, mas você não se alegra de fato por todos esses benefícios. Você dá glória a Deus, obrigado Senhor, mas o seu coração não está preso naquelas coisas. Se ele quiser tirar, tira, se ele quiser botar mais, bota, mas você não está preso ao amor, às coisas. Vocês estão entendendo? Que o Senhor nos ajude a vivermos de uma forma que, reinando com Cristo hoje, é possibilidade de Deus. Julgue a palavra, vá para a palavra, depois examine ela. Senhor, será que é isso mesmo? E se pergunte, eu estou vivendo no nível que Deus espera que eu viva? Isso não sou eu que estou desejando não, meus irmãos. Escute. Não sou eu que estou desejando que vocês reinem com Cristo hoje. Não sou eu que estou desejando, é Deus que já estabeleceu. Glória a Deus. É a escolha minha, eu quero, vou viver. O que é que eu faço agora, Senhor? O Espírito Santo te guiará a toda a verdade em Jesus. Porque agora os que são redimidos têm uma coisa extraordinária, além do que Jó teve, aqueles homens do passado tiveram, sabe o que foi? Você agora é habitado por Deus, você agora é habitado pelo Espírito Santo. Agora há algo por dentro que é maior do que suas cabeças, suas teorias, seus pensamentos. Então, ele não anula o que você pensa e o que você deseja, mas ele vai lhe guiando. Olha, escolha isso aqui não, escolha aqui.
vá para cá. Ó, tá vendo? Vai mostrando e você vai escolhendo a melhor parte.